sacrifício vivo. Precisamos ampliar o nosso pensamento em relação ao culto em nossa mente. De forma tradicional, pensamos que o culto é apenas um momento onde na igreja nos reunimos para adorar a Deus juntamente com nossos irmãos. Essa é a definição de culto para a maioria das pessoas. Mas será que é só isso? Não. Culto não se restringe somente a esse momento, é muito mais abrangente. Estar na igreja com os irmãos é o culto coletivo, o momento em que a igreja se reúne para adorar a Deus na coletividade, uma celebração a Deus. Ele requer de nós não só um momento de culto em um dia específico, ele requer uma vida em culto. O culto para nós não pode ser um momento. Ele começa no dia em que aceitamos a Cristo e vai até o fim de nossas vidas. Esse é o nosso culto. É como uma oração. Olha que interessante. Paulo diz aos irmãos em Tessalônica: orai sem cessar. Como é possível orar sem parar o dia todo, toda hora? Na verdade, o apóstolo chama a atenção da igreja para viver uma vida de oração. É estar o tempo todo ligado com Deus. Nesse aspecto, a oração também vai além de um momento. Ela abrange toda a vida. Eu posso orar onde estiver, a qualquer momento, sem precisar pronunciar palavras. Se em minha mente eu estiver ligado com Deus, estarei falando o dia todo com o Senhor. Precisamos viver cultuando a Deus. Tudo que fazemos, falamos, a maneira como tratamos as pessoas, todas as coisas concernentes à nossa vida. Em tudo estamos cultuando a Deus. Nessa mesma visão, Paulo fala aos Coríntios: portanto, quer comais, quer bebais, ou faças outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Veja, ele não deixa nada de fora. Tudo precisa ser feito para a glória do nosso Deus. Quero falar com você sobre o culto como estilo de vida. Você já pensou dessa forma? Parece diferente, não é? Porém, é a maneira que devemos viver, cultuando a Deus o tempo todo. Seguindo o pensamento de Paulo a respeito do sacrifício, podemos observar que ele começa o versículo dizendo: rogo-vos. Rogar significa pedir com insistência e humildade, suplicar, implorar, estar. Paulo pede com muita ênfase. É como se ele dissesse: pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus. Esse pedido insistente e enfático de Paulo mostra para nós que ainda precisamos entender muita coisa sobre o que é o culto. Ele fala de apresentar a Deus algo todos os dias. Esse algo é o nosso corpo. E essa apresentação é o sacrifício vivo e santo, porém agradável. Cristo nos resgatou da morte e nos trouxe para a vida. Estávamos mortos espiritualmente, desligados de Deus, somente vivendo as coisas desse mundo, sem certeza de futuro, sem esperança de vida. Veja o que Paulo diz em Efésios: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Esse era o nosso estado, terrível, separado de Deus, sem vida. Porém, Deus nos chamou para viver uma nova vida. Um novo estilo de vida. Essa vida nova que agora temos é para viver para a glória de Deus. Porém, há algo interessante para pensarmos quando lemos a carta de Gálatas. Veja: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo nos chama para viver na fé. Ele diz na carne, ou seja, vou continuar com o meu corpo, com minha natureza humana, lutando contra todas as forças que querem me afastar de Deus. Vamos pensar um pouco. O que é necessário para estar vivo? Precisamos nos alimentar, e o alimento precisa ser diário e adequado, que tenha vitaminas apropriadas para um corpo saudável, pois se começarmos a nos alimentar de qualquer maneira, certamente nosso corpo perecerá. Precisamos de alimentos que irão ajudar o nosso corpo a resistir às doenças. Aí nos cabe uma pergunta: temos nos alimentado bem? Para continuarmos vivos, precisamos nos alimentar. Caso contrário, se comermos tudo o que desejamos, certamente esse corpo que temos vai perecendo a ponto de ficarmos doentes.
resultado de uma alimentação de péssima qualidade e falta de cuidado com o nosso próprio corpo. E como fica a nossa vida espiritual? Precisa de cuidado também? Claro que sim. Estar vivo espiritualmente é estar atento a todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Normalmente, sem perceber, o nosso corpo tem reações, fruto de um acontecimento natural. Por exemplo, você percebe quando está chegando alguém perto de você, correto? Nossa comunicação é bem interessante. Muitas vezes não precisamos falar, mas os olhares, os gestos, as expressões faciais e outras coisas nos ligam um ao outro. Podemos entender muitas coisas. O viver em Cristo não é muito diferente disso. Viver em Cristo é estar atento ao que acontece ao nosso redor. Digo de forma espiritual. O inimigo tenta investir o tempo todo a fim de nos destruir e desviar a nossa atenção de Cristo. Estar vivo é perceber as ações do inimigo e não aceitar o que ele nos propõe. Estar vivo é ficar atento ao que acontece e reverter a situação e não tratar conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Cristo. Algo que podemos fazer para nos ajudar nesse processo de comunhão com Deus é fazendo questionamentos. Eu posso me perguntar: como Cristo trataria essa pessoa? Como ele reagiria em meio a essa situação? O que ele faria nesse momento? Jesus estaria frequentando este lugar? Comendo e bebendo isso ou aquilo? Assistindo esse programa, filme ou vídeo? Estaria ele ouvindo essa música? Esses questionamentos nos ajudam. As pessoas estão fazendo as coisas sem antes pensar se estão agradando ou não a Deus. Viver em Cristo é andar com Ele. Precisamos reproduzir vida, refletir Cristo. As pessoas precisam ver Ele em nós. Precisam sentir que somos diferentes. Até a próxima, pessoal. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Alguém pode estar precisando. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.